Olá a todos, chegamos à nossa terceira aula e vamos falar hoje sobre o Anticristo. Na Bíblia, os únicos versículos que citam diretamente o termo Anticristo é na carta de João, as suas epístolas finais. A primeira epístola e a segunda epístola. Apenas 4 vezes em toda a Bíblia é citado o termo Anticristo. E nós precisamos compreender o termo anticristo em duas perspectivas. Primeiro, a ideia de alguém que deseja se colocar no lugar de Cristo, e segundo, alguém que se coloca contra Cristo. Ok? Vamos ler aqui esses versículos e depois passaremos para as interpretações de cada linha que nós estamos tratando nesse curso. Bom, vamos iniciar aqui então, 1 João, capítulo 2, verso 18, que diz: Filhinhos, é já a última hora, e, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Aí 1 João 2,22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. 1 João 4,3. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. E 2 João 1,7. Porque muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Bom, fazendo essa primeira leitura, nós podemos chegar à conclusão em dois entendimentos. Primeiro, que existe uma pessoa que será o anticristo, porque aqui nas traduções vamos encontrar um artigo definido o. Então isso nos traz a ideia de que haverá ou que existiu uma pessoa sendo o anticristo, e também nós podemos aqui encontrar o espírito do anticristo, não sendo propriamente uma pessoa, mas um sistema que se opõe a Cristo. Vocês vão entender melhor aqui agora no próximo gráfico. Bom, nós temos tratado aqui nesse curso sobre as 4 principais linhas de interpretação da escatologia, que são o preterismo, o historicismo, idealismo e futurismo. Então, se você não assistiu a primeira aula, eu peço para que você assista a primeira aula, que é onde eu inicio ali trazendo e explicando como cada uma dessas linhas tratam de interpretar as profecias escatológicas. Então, nessa aula de hoje, vamos falar sobre o anticristo. Vamos iniciar aqui pelo preterismo. Como eu já expliquei, o preterismo interpreta quase que todas as profecias das Escrituras como profecias já cumpridas no passado. Por isso a palavra preterismo. Então, quem é o anticristo na linha de interpretação preterista? Acompanhe aqui comigo. O anticristo não é e nunca foi uma pessoa. É um sistema espiritual de falso ensino, especialmente o gnosticismo. O que significa isso? O gnosticismo é uma palavra grega, gnose, que significa conhecimento. O gnosticismo foi uma das seitas filosóficas, religiosas, sincréticas do primeiro, do segundo, do terceiro século da era cristã. E o gnosticismo pregava que o mundo
havia sido criado por uma divindade imperfeita, e que por isso a vida na Terra era apenas uma forma maléfica usada para aprisionar o espírito humano. Então, se você voltar ali e ler detalhadamente aqui cada texto dentro do seu contexto da carta, você vai perceber que todos os ensinamentos do gnosticismo, uma ideia de dois mundos, uma ideia de um Deus bom que criou, né, essa terra, não sendo criado por esse Deus bom, mas por um Deus imperfeito, porque na visão gnóstica, somente aquilo que era transcendente, espiritual, era bom e perfeito. Então, este mundo material, físico que vivemos, não pode ser criado por esse Deus perfeito, mas sim por um Deus inferior ao Deus perfeito. E dentro desta perspectiva gnóstica, obviamente que era muito amplo a filosofia gnóstica dos primeiros séculos, e isso, como a igreja ainda estava em formação, os apóstolos haviam, né, recém sido mortos, já estavam os discípulos dos apóstolos, e a igreja ainda estava se estruturando porque estava debaixo de grandes perseguições nos primeiros séculos. Então, muitas heresias, muitos ensinamentos equivocados, principalmente do gnosticismo, estava sendo espalhado entre as primeiras igrejas. E por isso, João precisou enviar as suas cartas para tentar combater esses falsos ensinos, porque uma das coisas que o gnosticismo ensinava era que Jesus não poderia ser Deus, conforme o dogma cristão, conforme nós acreditamos na doutrina de que Cristo era 100% Deus e 100% homem. Mas na visão gnóstica, isso não era possível, porque não poderia um Deus perfeito se encarnar naquilo que é imperfeito. Então isso ficaria muito claro quando a gente lê aqui, ó, 1 João 4,3, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo. Então é dentro desta perspectiva que a visão preterista interpreta o anticristo como sendo um sistema espiritual de falso ensino, e não uma pessoa. Ou seja, para eles não há aquele anticristo futuro, aquela pessoa que surgirá, ou até mesmo um sistema que surgirá no fim dos tempos, perseguindo o povo de Deus, porque na linha preterista de interpretar, o anticristo já se cumpriu dentro do gnosticismo nos primeiros séculos da história da igreja. Ok? E a marca da besta? A marca da besta na linha preterista, aqui agora. Como não existe o anticristo como uma pessoa, a marca da besta, que para muitos é associado a esta pessoa do anticristo, então, obviamente que a interpretação deles é totalmente diferente. E como que eles interpretam? Obviamente que aqui pode haver divergências dentro da própria linha, mas eu estou citando uma das fontes a qual eu estudei, né, um livro que eu li de um defensor dessa linha preterista, um dos livros mais famosos aí que tem desta linha. Então, eu trouxe aqui baseado na interpretação do autor do livro. Como eu falei, pode, né, existir outras interpretações dentro da própria linha. Mas, segundo este livro que eu li, eles interpretam a marca da besta da seguinte forma. A marca do anticristo, aliás, a marca da besta, significa cinzas nas mãos e na testa para poder comprar no mercado público na Roma Antiga. Então ele explica que lá na Roma Antiga, que era dentro da perspectiva que eles interpretam, então os textos que eles interpretam, eles estão interpretando dentro do contexto do passado, lá na época ainda do Império Romano, então você tem que ter isso em mente.
que quando eles leem com esta perspectiva histórica. Existia um mercado público, e o mercado público, que era o principal local onde as pessoas faziam comércio, compravam e vendiam, e a marca da besta está na Bíblia, né, lá em Apocalipse 13, onde fala naquele período das bestas, de uma suposta perseguição contra o povo de Deus. E essa perseguição existia, muito grande no primeiro século, no segundo e terceiro século. E a ideia era que quando alguém queria entrar no mercado público para comprar e vender, ele precisava fazer um tipo de adoração, de prestar um culto aos ídolos do imperador romano. Então, quando eles faziam esse tipo de ato de adoração, de se render aos ídolos e deuses romanos, antes deles entrarem, então, né, quem estava ali no controle desse acesso ao mercado pegava cinzas, passava nas mãos e também na testa. Era um sinal que ele tinha feito o ato de adoração e assim então ele poderia entrar dentro do mercado para comprar e vender. Quem não fizesse esse ato, e os cristãos, obviamente, eles não se rendiam, né, não se prostravam a outros deuses, somente a Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, eles não poderiam então entrar no mercado para comprar e vender. Então, esta é a perspectiva da interpretação preterista. Ou seja, para eles, não existe anticristo futuro. A profecia de Apocalipse 13, né, que fala da marca da besta, e aquelas cartas ali de João, já se cumpriram no passado e que não há nada destes textos para se cumprir no futuro. Outra defesa deles, este autor do livro que eu li faz, é que os reformadores, quando foram traduzindo a Bíblia, o principal ponto que eles alteraram é que eles incluíram o artigo definido o, para dar a ideia de que o anticristo era uma pessoa. Então, na nossa língua portuguesa, quando nós lemos aqui, como nós lemos aqui, vem o anticristo, é o anticristo, o enganador e o anticristo, eles argumentam que nos originais não existe esta letra O antes do anticristo. Então, o autor é um autor americano, então ele diz que se você ler a Bíblia na língua inglesa, você vai compreender que não existe esta letra O, e nos originais também não, e que isso foi acrescentado durante as traduções. Confesso que não fui, né, atrás para pesquisar se de fato é assim, mas estou trazendo aqui somente mais uma observação dentro da linha preterista para que vocês possam entender, ok? Agora, o historicismo, como que eles interpretam quem é o anticristo? Na linha historicista, o anticristo não é propriamente uma pessoa. Olha só, então eles também não acreditam que o anticristo é uma pessoa especificamente que vai surgir no fim dos tempos, e sim o sistema religioso de Roma papal na Idade Média. Lembrando que hoje, aqui no nosso país, no Brasil, a Igreja Adventista do Sétimo Dia utilizam deste método interpretativo. Talvez uma das poucas igrejas que utilizam este método. Então, como que eles interpretam? O anticristo não é uma pessoa, e sim o sistema religioso de Roma papal. Eles estão baseados em uma profecia de Daniel, nós vamos ver esta profecia ainda em outras aulas, aonde fala daquela sequência dos reinos e dos governos que surgiriam, né, através daquela grande estátua, com que os reinos e os governos mundiais iam surgindo durante a história. E, de fato, né, dentro da história aconteceu de uma forma muito exata, né, os reinos que foram surgindo, o reino da Babilônia, dos Medos e Persas, o reino dos gregos, dos romanos, e na profecia traz a ideia de que um outro tipo de governo surgiria,
E aí eles interpretam e argumentam que este último governo, depois do governo romano, que quando no quinto século, na era cristã, o reino romano do Ocidente ele é destruído pelos bárbaros, o único sistema em Roma que se mantém firme, forte e em crescimento é a igreja cristã, né, que foi institucionalizada por Constantino no quarto século. E este sistema de governo ele continua crescendo ali juntamente, né, na cidade de Roma e no Ocidente, mesmo com a queda do Império Romano, a igreja nunca caiu, continuou crescendo e lá, mais ou menos no sétimo século, na era cristã, é instituído o sistema papal, estabelecendo, né, o bispo de Roma como sendo o pai da igreja cristã, sendo o centro, né, e o poder que dominava, digamos assim, ou que é, representava todas as outras igrejas cristãs espalhadas na Terra, desde o mundo oriental até o Ocidente. Então eles argumentam, e isso foi uma das defesas que os protestantes fizeram, porque eles estavam ali em uma batalha ferrenha com a Igreja Católica Romana. Então eles defenderam a ideia de que quando surge o sistema de poder papal e todas as heresias e os erros e os abusos que o sistema papal cometeu, foi este sistema que se levantou como um sistema de espírito, com o espírito do anticristo. Então eles, como que eles interpretam, para resumir, baseado no espírito do anticristo, não uma pessoa. Obviamente que dentro do sistema existem muitas pessoas. Por isso que o próprio João aqui, ele vai dizer, na primeira carta, no capítulo 2, 18, ele vai dizer, ouviste que vem o anticristo. Mas aí olha o que ele diz. Também agora muitos se têm feito o anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Olha que interessante. Primeiro ele fala que já é a última hora, isto há 2000 anos atrás. E quando ele diz que vocês ouviram que vem, ele termina dizendo, mas já muitos se fizeram anticristos. Muitos, né, já têm se colocado contra os ensinamentos de Cristo. Então é dentro desta perspectiva que eles interpretam. Não sendo uma pessoa, mas sim o sistema papal que surgiu na Idade Média. E a marca da besta? Aí eles entendem que a marca da besta é um sistema de adoração, estilo de adoração, através da influência do espírito do anticristo. Por isso que eles interpretam aqui, é uma interpretação de uma maneira alegórica, a mesma maneira que o idealismo interpreta. Então eles entendem da seguinte forma: como a Bíblia lá na Lei de Moisés, em Deuteronômio, fala que, né, nós deveria gravar em nossa mente. Lá em Apocalipse também fala sobre isso, né, os ensinamentos de Deus, ensinar aos nossos filhos, meditar dia e noite. Isso está muito claro na Bíblia, né? Nós vemos isso em Salmos. Então eles entendem como é um sistema que se coloca contra os ensinamentos de Cristo. A marca da besta nada mais é do que um sistema que é uma mentalidade que a gente alimenta contra os valores de Cristo, e com esta mentalidade a gente age conforme, contrariamente aos valores de Cristo. Então, um sistema de adoração, porque na sua mente você é influenciado por falsos ensinos e por erros, e como o gnosticismo, né, que a gente já citou aqui, mentalidade contrária àquilo que a Bíblia nos ensinou, e, consequentemente, as nossas ações também se tornam contrárias. Ok? E o idealismo? O anticristo será um líder político, militar e, sobretudo, religioso, cuja atuação poderosa procurará iludir as pessoas no intento de atrair para si a glória que é devida somente a Deus. O idealismo, ele interpreta o anticristo. Existem aqui, né, algumas particularidades.
Eles interpretam da mesma forma que aqui os demais interpretam aquelas cartas de João, de que realmente aquilo era uma influência do passado, do gnosticismo, né, dos falsos ensinos ali do gnosticismo. Porém, entretanto, eles acreditam que surgirá no futuro algum líder político, militar, talvez religioso, que será o anticristo escatológico. Então eles entendem que já existiu, né, lá no passado muitos anticristos, eles reconhecem ali este contexto histórico como um cumprimento profético bíblico que já aconteceu no passado, mas eles entendem que surgirá no futuro um anticristo escatológico. Talvez seja um sistema, então eles não têm muito definido, porque lembra que o idealismo ele não está baseado na literalidade dos textos, mas sim principalmente no conceito espiritual que abrange toda a história do cristianismo e a história, né, do povo de Deus. Como que eles compreendem a marca da besta? Da mesma forma que o historicismo, um sistema de adoração, estilo de adoração na mente e nas ações. Então eu já expliquei isso aqui, é a mesma forma. É uma mentalidade que é influenciada pelo mal e porque a mentalidade está contaminada pelo mal, as ações também são más. Em outras palavras, é você agir contrariamente aos valores e ensinamentos que Jesus nos deixou. E por fim, o futurismo é o mesmo escrito aqui do idealismo. Por quê? Porque o futurismo, que lançou todas as profecias lá para o futuro, o anticristo será um líder político, militar e, sobretudo, religioso, cuja atuação poderosa procurará iludir as pessoas no intento de atrair para si a glória que é devida somente a Deus. Agora, a diferença do futurismo para o idealismo é na marca da besta. Por quê? Porque o futurismo trata praticamente as profecias, 100% delas, a não ser que isso esteja muito claro na Bíblia, que é algo simbólico, eles tratam as profecias de maneira literal. Ou seja, aquilo que a Bíblia escreveu, eles vão interpretando literalmente e tentando, né, trazer as aplicações para os dias atuais. Lembrando que na segunda aula a gente falou lá sobre, né, a profecia de Daniel, então lembra que eles interpretam a única linha que interpretou aquele e ele lá de Daniel que faz uma aliança por uma semana é a única linha que interpretou esse e ele foi o futurismo que interpretou como sendo o anticristo. As outras três interpretou como sendo Jesus Cristo que fez essa aliança. Então, como eles interpretaram que é o anticristo, para eles é muito claro que vai surgir o anticristo, este ser humano, esse homem que vai ser tomado ali pelo espírito de Satanás, pela influência de Satanás e que governará esta terra e que no meio da última semana de Daniel quebrará a aliança e a falsa aliança de paz que ele fez e perseguirá, né, o povo de Deus a ponto de que muitos serão mortos e tudo mais. E como vai ser a marca da besta? Eles interpretam da maneira literal de que a marca da besta, para que exista o governo mundial, vai ser. Aí tem várias interpretações, mas seria, né, as principais que o povo fala, que é um chip, porque a Bíblia diz que vai ser colocado, né, na nossa mão, na nossa testa, né, então um chip que vai ser ali, né, colocado dentro de cada pessoa, para que ela possa comprar e vender. Quem não tiver essa marca não vai poder comprar e vender. E isso não é algo que seja uma novidade nos dias atuais, porque já existem aí muitos projetos, né, e a tecnologia está avançando cada vez mais. Então muitos vivem atemorizados com essas ideias que vão surgindo no mundo aí corporativo, com medo de, né, de serem marcadas ali com a marca da besta. Ou uma vacina, muitos falam, né, vai ser uma vacina que vai ser
injetada nas pessoas e tudo mais, ou algum dispositivo tecnológico de controle mundial. Então, dentro desta perspectiva futura, o futurismo está aguardando o surgimento do anticristo para que outras profecias se cumpram, como o arrebatamento da igreja, o início ali da tribulação, enfim, tudo aquilo que a gente vai tratar aqui nessas aulas. E também eles ficam atentos com todo o surgimento tecnológico que surge, com medo de que isso, possa ser uma das marcas da besta que Apocalipse 13 fala. Ok, pessoal? Então, são essas 4 linhas aqui que predominam. Você viu aí que há diferenças enormes, dentro de cada uma dessas linhas. Eu gosto de sempre lembrar que cada uma dessas linhas são defendidas por igrejas grandes, por pastores muito conhecidos, e por isso que precisamos ter a humildade, de estudar, de conhecer, de ouvir cada argumento e, estar sempre preparado para que, independente do que aconteça, Jesus, Deus, nos encontre sempre fiéis a Ele. Ok? Espero que vocês tenham gostado aí desta aula e eu aguardo vocês na próxima. Que Deus abençoe. Um forte abraço a todos. Até mais.